Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro dia de evento do Desafio do Gol aqui da Escola Programe, onde a gente vai estar criando um mini joguinho de chute ao gol com essa ferramenta, né, com o Scratch, que vocês ainda não conhecem ou provavelmente ainda não conhecem, mas que a gente vai entender e aprender aqui durante a criação desse joguinho para vocês, beleza? Então, pessoal, antes da gente começar aqui, é muito importante a gente deixar bem claro que essa aula, esse vídeo especificamente, ele está sendo gravado justamente para a gente conseguir otimizar o tempo de vocês, a gente tirar possíveis erros de gravação, para que a gente consiga deixar o mais dinâmico possível essa aula, esse vídeo, esse evento em si, e para que vocês consigam aprender o que vocês precisam aprender da forma mais rápida e mais direta possível, que é a ideia da escola programa no geral. A gente não quer ficar aqui enrolando vocês em uma live de várias e várias horas para passar um conteúdo de forma chata, né? Aquele conteúdo parado de uma live, que é o que normalmente acontece. Então, a gente vai deixar isso aqui gravado, vai deixar disponibilizado aqui no YouTube e também na nossa plataforma. Então, a gente vai estar aqui, apesar de ser gravado e a gente ter cortes, apesar de tudo isso, a gente vai ter a equipe da Escola Programa como um todo e eu aqui no chat acompanhando vocês para tirar todas as dúvidas que vocês eventualmente venham a ter, tanto sobre o evento, sobre o jogo, sobre a plataforma e sobre a Escola Programa como um todo, beleza? Então, nesse primeiro dia, pessoal, a gente vai entender um pouco sobre o que é esse evento, o que é que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual ferramenta a gente vai utilizar, como utilizar essa ferramenta, o que é que a gente vai precisar conhecer dessa ferramenta e a gente vai entender aqui no geral o evento em si. A gente vai começar a criar o joguinho no segundo dia, então isso aqui vai ser algo bem dinâmico, bem rápido, mas o primeiro dia vai ser só meio que um aquecimento aqui para a gente entender o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente vai aprender nesse evento em si e o que é que a gente vai sair daqui conhecendo ao final desse evento, beleza? Então, pessoal, indo direto ao ponto, o que a gente vai criar aqui é esse joguinho que vocês já devem ter visto nos anúncios e quando no caso vocês foram se cadastrar aqui no evento, onde é basicamente um goleiro, que é essa luvinha, ele vai ficar indo de um ponto ao outro do gol e a gente tem como objetivo aqui fazer 5 gols com 5 chutes disponíveis, tá? Então, se eu mover aqui na setinha, eu vou mover tanto o jogador quanto a bola e se eu apertar a barra de espaço, eu vou chutar aqui a bola e fazer o gol. Então, no caso aqui, eu dei um chute e fiz um gol, certo? Então, o objetivo aqui da gente com esse evento é criar esse joguinho que a gente vai ter 5 chutes disponíveis e 5 gols. Obviamente, a gente pode melhorar isso aqui depois, isso é até um desafio para vocês, a gente deixar talvez o movimento do goleiro é, um pouco mais aleatório, dificultar um pouquinho mais aqui o chute depois. Mas a ideia geral é a gente fazer esse joguinho aqui, entender como a gente faria isso utilizando o Scratch, criando esse joguinho aqui utilizando o Scratch. Obviamente a gente pode melhorar esse joguinho depois, mas a ideia geral é a gente entender os conceitos aqui por trás dessa ferramenta e entender os conceitos básicos e lógicos por trás da lógica de programação para iniciantes, beleza? Então, pessoal, sem muita enrolação, eu sou o Marcelo, eu sou professor aqui na Escola Programa e também cofundador, sou engenheiro de software por formação pela Universidade Federal do Ceará e eu já também atuei e atuo, né, para empresas de fora do país atualmente como desenvolvedor de software e eu vou ser o cara que vai estar guiando vocês aqui nesse evento. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter durante esse evento sobre a Escola Programa, repito, né, sobre a Escola Programa, sobre o evento, sobre o Scratch em si ou sobre o jogo, mandem aqui no chat, a gente vai estar acompanhando ao vivo e vai estar respondendo vocês, beleza? Então, pessoal, o evento como um todo, ele se constitui em a gente tentando criar uma simulação de pênalti, onde a gente vai ter um goleiro, vai ter o gol e a gente vai ter 5 chutes disponíveis. E o objetivo, claro, é fazer esses 5 gols, beleza? A gente vai estar utilizando aqui o Scratch, que é uma ferramenta especialmente criada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, certo? Onde ele foi criado, né, essa ferramenta foi criada especificamente para ensinar programação para pessoas que nunca tiveram contato com programação. Então, o objetivo dessa ferramenta do Scratch, que é o que a gente vai utilizar aqui para criar o evento, para criar o joguinho, ela foi desenvolvida especificamente para esse intuito. Os pesquisadores viram, né, que era um pouco difícil, as pessoas tinham dificuldade de aprender programação e lógica de programação utilizando linguagens de programação propriamente ditas, né, que o mercado utiliza para criar
aplicações complexas, programas já de verdade, né? Então, o objetivo dessa tecnologia é justamente facilitar a compreensão da gente, a gente aprender programação de uma forma bem mais didática, de uma forma bem mais lúdica, e a gente vai ver aqui como é que funciona o Scratch hoje, no dia de hoje, e a gente vai ver que é bem simples, é algo bem visual, a gente só arrasta blocos de código, entre aspas, como se fosse peças de Lego, e a gente conecta essas peças para fazer o que a gente precisa fazer. Então é bem simples, é bem didático, bem dinâmico, e a gente vai ver isso aqui na prática já já, como é que tudo isso funciona, beleza? Então, pessoal, sem muita enrolação, a gente precisa entender, antes de começar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de exploração ou de mexer em qualquer tipo de coisa aqui para criar o joguinho, a gente precisa entender, claro, o que é o Scratch. Como eu já havia falado, né, ele é uma ferramenta, é uma interface visual, onde a gente vai simular como se fossem peças de Lego, onde a gente vai encaixar essas peças para criar o que a gente precisa criar. Então, cada pecinha tem uma função diferente e ela encaixa com peças específicas. Então, tudo isso vai criar uma lógica para o que a gente precisa criar, beleza? Parece um pouco confuso ainda, mas a gente vai entender melhor na prática como é que isso funciona. A princípio, tenham em mente que o Scratch ele funciona como se fosse com peças de Lego, onde a gente encaixa essas peças e cada peça específica faz uma determinada coisa. Então, quando a gente encaixar várias peças, ela vai ter um sentido, né? Ela vai dar um resultado, ela vai justamente caminhar de forma visual para o que a gente quer criar, beleza? O foco aqui sempre é a criatividade. Então você vai visualmente vendo o que você está criando, você consegue manipular eh, um joguinho, né? Você consegue manipular personagens, você consegue fazer esse personagem se movimentar, fazer ele falar, pensar, mudar de roupinha, mudar cenário. Então é uma forma bem mais simples de você é, trabalhar a tua lógica de programação, de você aprender a programar sem necessariamente estar criando, vendo só código, que muitas vezes é difícil de você imaginar o que é que está acontecendo, né? De você dar um comando lá e você não conseguir ver de fato um retorno visual daquilo. É bem mais complicado programar, aprender a programar dessa forma, beleza? Então, o Scratch em si, o foco dele é na criatividade e na educação. Como eu falei, o Scratch ele foi criado e desenvolvido especialmente para esse tipo de finalidade, que é de ensinar pessoas que nunca viram programação ou lógica de programação a como resolverem problemas, não é nem a como programar em si, porque o que a gente vai fazer aqui não é de fato programar, a gente vai estar trabalhando a nossa lógica de programação, que é um ponto importantíssimo para quando a gente for começar de fato a programar, que nesse caso aqui a gente vai estar trabalhando como resolver problemas em si e de uma forma visual. Isso é um ponto extremamente importante para quando a gente de fato começar a programar, como eu já falei anteriormente, mas vale a pena repetir aqui, certo? Então, o Scratch, no geral, ele é essa ferramenta visual que vai dar essas possibilidades da gente trabalhar de uma forma bem mais lúdica, de uma forma bem mais simples e criativa o nosso processo de resolução de problemas, utilizando, né, as estruturas lógicas que eventualmente a gente vai ver e precisa ver e entender para se programar de fato alguma aplicação hoje em qualquer linguagem que seja, beleza? Então, pessoal, sem muita enrolação, a gente já vai entrar aqui na plataforma do Scratch para a gente entender como é que ele funciona e a gente ver, saber, né, conhecer como é que é essa plataforma, o que é que a gente precisa fazer. Então, a princípio, não se preocupe, a gente não vai precisar instalar nada, a gente só vai precisar entrar aqui num site e a gente vai criar tudo por lá, 100% online, sem precisar instalar nada na nossa máquina, beleza? Bom, pessoal, então, vindo aqui no Google, a gente vai pesquisar sobre Scratch, eu já tinha até pesquisado aqui antes. E aí a gente vai entrar aqui ó, nesse primeiro site, que é o scratch.mit.edu, certo? Você pode entrar aqui pelo Scratch Brasil também, mas a gente vai utilizar aqui o Scratch MIT, beleza? Então, quando você clicar aqui na verdade, você vai ver ó, que o Scratch em si ele não é só aquela ferramenta de criação de joguinhos né, que a gente tinha falado. Ele é uma forma, ele é uma plataforma né, de compartilhamento também dos joguinhos que você venha criar. Ele é uma plataforma bem completa e totalmente online, né? Então, se você ver aqui, ó, tem projetos em destaques que outras pessoas criaram e compartilharam. Então, justamente para fomentar a criatividade das pessoas, né? E
para que você consiga de fato ter mais ideias de fazer aqui, de modificar, de criar coisas novas e treinar, obviamente, a tua lógica de programação, de resolução de problemas, utilizando aqui o próprio Scratch, né? Então, tem diversos projetos aqui que o pessoal criou e compartilhou, como por exemplo aqui, ó, esse Ranger 0_07, esses outros aqui, ó, tem diversos tipos de joguinhos aqui, diversas ideias de joguinhos que o pessoal compartilhou. Então, no geral, o Scratch ele não é só aquela tecnologia para criar e aprender lógica de programação de maneira mais visual. Ele é também uma plataforma onde você consegue compartilhar isso para outras pessoas, certo? Então, para você vir aqui e começar a criar teu primeiro projetinho e ter contato de fato com a ferramenta, você não precisa nem entrar, criar conta, nem nada do tipo. Você pode simplesmente clicar aqui, ó, em comece a criar, certo? E aí, o próprio Scratch agora vai abrir para a gente a plataforma de criação do joguinho, né? Então, quando a gente vem aqui, a gente já percebe de cara que a gente tem no canto esquerdo aqui uma divisão de tipos de blocos, certo? A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe nisso aqui já já, certo? E aqui a gente tem do lado esquerdo, a gente tem uma pré-visualização de como é que o joguinho vai estar. A princípio ele já coloca aqui um personagem padrão e um fundo branco, né? Um fundo vazio para a gente. Mas o joguinho que ele vai criar aqui é basicamente esse, ó. Não tem nada aqui, ele não faz nada. Se eu apertar botões aqui, ele não vai fazer nada pra gente. Então, a pré-visualização do joguinho vai estar aqui nesse canto esquerdo. A gente tem aqui os botões para iniciar o joguinho e para finalizar o joguinho, certo? Nesse caso aqui, como não tem nada, ele não vai fazer nada, mas a gente consegue controlar por aqui. A gente consegue deixar em tela cheia aqui, e aqui embaixo a gente vai ter os cenários que a gente pode eventualmente criar, como no nosso caso a gente só vai ter um cenário que é como se fosse um estádio, né? Então a gente só vai ter um cenário aqui, mas a gente pode vir aqui e criar mais outros cenários que a gente queira eventualmente criar, beleza? E, obviamente, aqui embaixo a gente vai ter todos os atores. No nosso caso, a gente vai ter o goleiro, a gente vai ter a bola, a gente vai ter o jogador que vai dar o chute, a gente vai ter as setinhas lá do lado esquerdo, né? Essas setinhas aqui, ó, esquerdo, direito e o botãozinho de chute para a gente conseguir fazer isso aqui funcionar mobile, né? No celular. Então, a gente vai ter uma série de elementos aqui que vão estar todos aqui, não só o personagem, não só a luvinha, não só a bola e não só o jogador, né? A gente vai ter uma série de outros personagens e outros elementos visuais que vão estar todos aqui. E aí, da mesma forma como o botãozinho de cenário aqui, ó, a gente vai ter um botão para adicionar, criar um novo elemento. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar um ator dos que já existe aqui no próprio Scratch. Então se eu vim aqui, ó, selecionar um ator, vocês podem ver que tem uma série de coisas aqui dentro, de música, dança, animais, enfim. Tem uma série de coisinhas que a gente pode utilizar aqui e utilizar da nossa criatividade para criar diversos tipos de joguinhos, né, que a gente queira criar aqui dentro. Então, tem uma série de elementos visuais que a gente pode utilizar para fazer a criação do nosso jogo, né? Letras, enfim, uma série de coisinhas que a gente pode utilizar, inclusive aqui, ó, cenários, a gente também pode utilizar vários tipos de cenários, né, que o próprio Scratch já dá para a gente, ou a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e subir uma nova imagem, enfim, fazer vários tipos de criação, né, de cenários aqui e de elementos visuais também. A gente não fica necessariamente restrito só ao que o Scratch já tem aqui disponível, beleza? Então, pessoal, entendido aqui essa primeira parte, esse lado esquerdo aqui da tela do Scratch, onde a gente tem a pré-visualização do jogo, os elementos visuais e os cenários, a gente tem aqui, ó, na nossa tela central, a gente tem a parte onde a gente vai programar, onde a gente vai soltar os bloquinhos e de fato montar a interação entre esses blocos, beleza? Então, eu vou pegar aqui qualquer bloquinho só para a gente ver, ó, certo? A gente vai estar selecionado aqui o ator 1, certo? E eu vou colocar aqui qualquer bloquinho só para a gente entender. Ó. Qualquer bloquinho que eu colocar aqui vai ser referente ao ator 1. Então, estou dizendo aqui para ele mover 10 passos, girar 15 graus para a direita, certo? Então, se vocês verem aqui, ó, tem um sentido da seta, ele vai fazer isso. Nesse caso aqui, ele não vai funcionar porque a gente precisa entender um outro ponto aqui,
mais à frente que eu vou explicar. Mas só para vocês entenderem, essa área central aqui é a área onde a gente vai de fato programar as ações do bonequinho, certo? Então, ó, se vocês verem aqui, eu estou selecionado o ator, certo? E exatamente, ó, ele até mostra aqui no canto superior direito para a gente sempre ter uma noção de que a gente está mexendo com esse ator aqui, que ele mostra justamente a miniatura do ator que a gente está mexendo. Então, se tivesse outra coisa aqui, vamos supor, sei lá, o Batman aqui. Se a gente colocar aqui esse carinha e a gente selecionar ele, ó, ele vai estar aqui. E percebam que não tem nenhum código relacionado a esse carinha ainda. A gente só tem desse outro carinha aqui, ó. Vocês verem, ele até já rodou aqui o bonequinho, né? Então, quando a gente botar o joguinho para rodar, ele roda e finaliza logo, porque não tem nenhuma ação contínua, ele só move 10 passos, gira para a direita e pronto. Então, quando a gente alterar aqui entre os personagens, ele também vai alterar aqui e o bloco aqui no meio, os códigos aqui do meio são referentes a cada um dos personagens especificamente, né? Cada um dos elementos visuais especificamente. Não necessariamente precisa ser um bicho ou uma pessoa aqui. Então, qualquer elemento visual aqui vai ter seu bloco de códigos individualizados, onde a gente pode criar e colocar aqui, né, soltar o código para cada um deles aqui no meio, beleza? Então, vou excluir esse carinha aqui, vou deixar esse aqui, mas vou excluir esse bloco de código que a gente tinha colocado, certo? Então, entendido isso, a gente sabe que a gente vai precisar programar, né, entre aspas, a gente vai programar colocando os códigos aqui, e aqui do lado esquerdo, pessoal, a gente tem uma paleta de coisas que a gente pode utilizar. Percebam, como eu havia falado, os blocos de código aqui do Scratch ele tem formatos específicos e o formato deles é muito importante para a gente entender como encaixar cada uma dessas pecinhas aqui, certo? Então, nesse lado aqui, a gente vai ter código, certo? A gente vai estar dividido em vários tipos de blocos aqui do Scratch. O primeiro deles é o de movimento, como o próprio nome diz, qualquer tipo de movimentação que a gente precise fazer nos bonecos, nos personagens, a gente vai estar utilizando essa subdivisão aqui de blocos, né? Então, se eu precisar mover 10 passos, ou sei lá, um passo que seja, eu posso alterar aqui e dizer, ó, ele vai mover só um passo, certo? Se eu precisar fazer qualquer outro tipo de movimentação, ir para uma posição aleatória, ir para o ponteiro do mouse, sei lá, enfim, qualquer tipo de outra movimentação, como por exemplo, ir para uma coordenada específica. Posso colocar aqui, sei lá, menos 40 e menos 61, certo? Assim que eu colocar aqui o joguinho para rodar, deixa eu ver, ó, cliquei aqui, ele foi para a posição, se a gente clicar nele aqui, ó, menos 40, menos 61. Então, todo tipo de movimentação a gente vai encontrar, né? Todo tipo de bloco de movimentação a gente vai encontrar nessa categoria aqui. Da mesma forma, para os blocos de aparência, onde a gente, por exemplo, pode pedir para ele dizer olá por 2 segundos, certo? Quando a gente clicar aqui, ó, ele vai falar olá por 2 segundos e vai sumir. Ou a gente pode, sei lá, colocar um pense por 2 segundos, e ele vai pensar aqui por 2 segundos, né? A gente pode mudar a frase, sei lá, estou pensando. A gente pode mudar o tempo também, sei lá, um segundo só, e o próprio Scratch vai mudar isso aqui pra gente. Então, é bem didático, né, pessoal? A gente pode ver aqui, ó, que de cara o formato em si das peças influencia muito, porque eu posso encaixar essa peça aqui primeiro e depois essa aqui, ó. Então ele vai dizer, estou pensando por um segundo, e logo em seguida, né, ele pode dizer olá por 2 segundos, certo? Deixa eu ver aqui, ó, a ordem influencia, né? Ele não está dizendo aqui o olá, porque esse bloco de código aqui, deixa eu só entender. Pronto, só um probleminha de execução. Precisa selecionar tudo e aí ele vai fazer na ordem que a gente está colocando aqui, certo? Então, percebam, a ordem, o formato, na verdade, das peças influenciam bastante e também a ordem que você vai encaixar aqui. Então, sempre vai ser executado de cima para baixo. E aí, ó, se você perceber, esse chanfrozinho aqui serve para indicar que eu posso encaixar em uma outra peça qualquer que tenha
esse formatinho aqui, né? Então ele pode encaixar em outras peças que tenham esse chanfro também, mas ele pode ser encaixado também em outras peças desse mesmo tipo. Então a gente tem aqui ó, uma série de coisas que mudam a aparência, como mostrar, esconder, mudar a fantasia, mudar cenário, mudar uma série de coisinhas no personagem, beleza? Relacionados à aparência. A gente também tem blocos de som para tocar um som, certo? Então posso vir aqui, ó, tocar o som de miau. Eu posso mudar aqui os sons, inclusive. Eu tenho também a parte de eventos, onde, por exemplo, a gente tem aqui, ó, se você perceber, normalmente esses blocos de evento eles começam com um arredondadozinho. Então aqui, ó, quando eu clicar na bandeirinha verde, que é o botãozinho aqui de começar a rodar o jogo, então assim que eu der o início do jogo, eu posso, sei lá, dizer que, sei lá, tocar o som miau, certo? Então assim que eu clicar aqui, ó, ele vai fazer o bloco de código que eu coloquei aqui embaixo, certo? Então isso aqui sempre vai ser executado quando eu iniciar o jogo. Certo? Da mesma forma, ó, os outros eventos aqui, os outros blocos de evento, normalmente também tem esse formato arredondado, justamente porque eles não têm, não podem ter, na verdade, outros blocos aqui em cima. Ó. Eu não consigo encaixar esse toque, um som aqui em cima. Ele sempre é o começo de alguma coisa. Então, sempre que um evento acontecer, seja quando a gente clicar um botão, quando a gente clicar em cima do personagem, como por exemplo aqui, ó, quando este ator for clicado. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, o jogo começou, certo? Não aconteceu nada, porque quando eu clicar na bandeirinha aqui não tem nada para acontecer. Mas quando eu clicar nesse ator especificamente, ele é para tocar esse som de miau aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ó, cliquei, ele vai executar esse bloco de código. Então, no geral, os blocos de código relacionados a eventos, eles sempre vão ser o início de tudo. Eles sempre vão ser o bloquinho que está mais em cima, porque não dá para conectar nada aqui com eles. Ó. Praticamente, eles são sempre blocos de códigos que dão início a uma execução. Então, quando a gente clicar na bandeirinha, a gente tem um. Quando a gente clicar no personagem, a gente tem outro. Quando a gente apertar uma determinada tecla, por exemplo, aqui, ó, o espaço, a seta para cima, para baixo. A gente pode alterar aqui para qualquer botão que a gente precise ou queira criar aqui, dependendo da necessidade que a gente tenha. Então, os blocos de evento, no geral, são blocos utilizados para dar ações, certo? Inícios de ações referentes a um determinado evento que a gente tenha realizado aqui, seja de iniciar o jogo, clicar no personagem, enfim, fazer qualquer tipo de coisa, beleza? Da mesma forma, a gente também tem alguns aqui, ó, vocês podem até estar se perguntando, a gente tem transmita mensagem e transmita e espere, certo? Esses carinhas aqui, eles não são blocos de evento como esses outros aqui, que dão início. Então, vamos supor, quando o, o joguinho for criado, ou quando eu, sei lá, apertar o botão, a barra de espaço, eu quero enviar uma mensagem tal, certo? Isso aqui, o que é que vai acontecer? Esse bloco ele é um pouquinho diferente. Ele é um evento que ele meio que como se contasse para um outro personagem que determinada coisa aconteceu. É como se ele chamasse, sei lá, vamos supor que eu tivesse aqui um outro um outro personagem qualquer, certo? E aí, quando eu apertar o botão, sei lá, barra de espaço aqui, esse bonequinho aqui vai transmitir uma mensagem que esse outro vai receber e ele vai tomar uma ação quando ele receber essa mensagem desse carinha aqui, certo? Então, esse evento especificamente, ele não tem o formato arredondado, ele não é de início, então ele só meio que repassa uma mensagem, né, para outro tipo de, para outro personagem, para outro ator aqui no Scratch, beleza? Então ele não tem esse formato aqui de evento justamente por conta disso, beleza? Eu posso criar vários tipos de mensagem para, obviamente, ter mais de um tipo de mensagem. A gente vai utilizar isso na criação do joguinho que a gente vai utilizar, mas de modo geral, os blocos de evento, eles todos têm esse formato arredondado e dão início a ações, beleza? E aí, pessoal, da mesma forma, a gente também tem aqui blocos de controle, certo? Onde a gente tem nesses blocos de controle, por exemplo, a gente, sei lá, esperar, a gente tem, por exemplo, repetir,
o som de miau 10 vezes, certo? Vamos supor que quando o ator for clicado, eu não vou colocar 10 vezes porque é muita coisa, tá? Mas eu vou colocar aqui 2 vezes. Então, quando o ator for clicado, quando esse gatinho aqui for clicado, a gente quer repetir 2 vezes o som de miau. Então, se eu vier aqui, ó, opa, deixa eu deletar aqui, que pode ser que esteja dando problema. Repita 2 vezes. Ele é para estar tocando esse som 2 vezes. Às vezes ele demora um pouquinho para salvar, né? Pode ser que esteja sendo isso. Deixa eu tirar aqui. Não, ele não está tocando. Quando o ator for clicado, ele é para fazer isso. Enfim, de modo geral, esses blocos aqui, pessoal, de controle, pode ser até um bugzinho aqui da plataforma, tá? Mas de modo geral, ele é para repetir 2 vezes tudo que a gente colocar aqui dentro. Deixa eu colocar aqui outra coisa para a gente ver se vai funcionar. Sei lá, o movimento, aparência. Deixa eu colocar aqui esse diga olá, certo? Não tem mais nada aqui. Então, quando esse ator for clicado, o ator do gatinho, ele vai dizer olá 2 vezes. Então, ele falou olá. Esse diga olá aqui, deixa eu trocar por um diga olá por 2 segundos. Porque esse diga olá aqui, ele não vai sumir da tela. Então, não vai ter como a gente saber se realmente ele saiu da nossa tela. Então, deixa eu ver aqui, eventos, espere um segundo, certo? Eu vou dizer olá por um segundo, vou esperar mais um segundo e eu vou esperar que ele volte aqui, né, novamente e repita esse carinha aqui. Então, deixa eu colocar aqui, cliquei nele, ele vai dizer olá, saiu e voltou aqui, ó, repetiu o olá de novo. Então, de fato, agora está funcionando certinho da forma que a gente precisava. Só a interação aqui com o bloco de som que eu acho que está um pouquinho bugado, mas enfim, a ideia geral aqui do bloco de controle, pessoal, é a gente ter decisões, tomar decisões ou fazer repetições, como é o caso que a gente fez aqui. Ó. A gente repetiu 2 vezes um determinado bloco de código que a gente colocou aqui dentro. Poderia ser qualquer outra coisa, não necessariamente precisava ser esses blocos que a gente colocou aqui. O importante é só o formatinho, né? E, obviamente, encaixando aqui dentro, ele vai repetir 2 vezes o que a gente colocar aqui dentro. Mas a gente também pode, por exemplo, tomar decisões. Então, se alguma coisa acontecer, então faça isso. Ou, por exemplo, se acontecer uma determinada coisa, faça isso. E se não acontecer, faça outra coisa e repetir isso aqui por 2 vezes. Ou a gente pode simplesmente colocar aqui embaixo. Depende da criatividade da gente e do que a gente precisa, certo? Então, os blocos aqui de controle são tomadas de decisão. São verificações normalmente lógicas ou repetições de código que a gente normalmente precisa fazer. Ou, por exemplo, sei lá, esperar aqui tantos segundos ou esperar que uma determinada condição seja concluída. De modo geral, pessoal, os blocos de tomada de decisão, normalmente, na verdade, os blocos de controle são para tomadas de decisão. E a gente consegue colocar aqui infinitos blocos de código aqui dentro. A gente consegue fazer qualquer coisa que a gente precise fazer aqui dentro, dependendo da criatividade da gente, beleza? Então, lembre-se sempre, o importante aqui é sempre o formato das peças. Se elas se encaixarem perfeitamente, a gente consegue colocar isso aqui na ordem que a gente precisar e desejar, beleza? Então, a próxima categoria de blocos que a gente tem aqui é de sensores, tá? Então, se, por exemplo, percebam que aqui a gente já tem um formato diferente, ó, ele já é um formato meio pontiagudo aqui na ponta e a gente pode, inclusive, ó, colocar aqui dentro. Tá? Ó, ele encaixa perfeitamente, justamente, ó, se você ver aqui, ele é pontiagudo, justamente para caber só coisas, blocos desse tipo aqui, e retornam uma condição booleana, uma condição de verdadeiro ou falso. Então, se eu estou tocando no ponteiro do mouse, então ele vai fazer o que está aqui dentro, certo?
Então eu poderia simplesmente dizer aqui, ó, se está tocando no ponteiro do mouse ou tocando, sei lá, na borda aqui, eu faça tal coisa, volte ele para o centro. Vamos supor, num joguinho da cobrinha, onde a cobrinha às vezes bate na borda da tela, né? E a gente quer, sei lá, voltar ela para ela aparecer lá do outro lado. Então, a gente poderia fazer esse tipo de verificação. Então, se está tocando na borda ou no ponteiro do mouse, toma uma decisão. Se não, toca, faz outra decisão, né? Então, a gente tem não só esse tipo de verificação, né, de sensor, a gente tem vários outros tipos. Se estiver tocando na cor tal, se a distância até o ponteiro for, sei lá, um número aqui específico que a gente precise validar, eh, pergunte teu nome, por exemplo, e aqui a gente pegar a resposta. Enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente pode verificar, né, referentes ao sensor, que a gente precisa capturar alguma coisa do ambiente, que a gente precisa verificar alguma coisa do ambiente aqui do jogo, né? Então, a gente tem todos esses tipos de blocos aqui, principalmente esses pontiagudos, onde a gente tem esse tipo de verificação dentro do próprio jogo, né? Certo? E não necessariamente a gente só tem esse tipo aqui pontiagudo, a gente tem outros tipos aqui, onde a gente, por exemplo, tem o cronômetro, que nesse caso aqui pode ser utilizado como uma variável, né? Então espere até, sei lá, isso aqui, ó. Se você ver, ele tem formato redondinho, então eu posso colocar aqui simplesmente aqui dentro. Eu posso fazer uma série de combinações de coisas aqui, só com o formato dos blocos, a combinação dos formatos dos jogos, dos blocos, perdão, certo? Então, ó, a gente também tem operadores. Então, se a gente precisar verificar se uma determinada soma, vamos supor aqui, ó, vamos supor que eu quero somar 1 mais 1 e verificar se isso é maior que 50. Percebam que eu estou colocando aqui um valor 1 mais 1, e isso aqui é um bloco, ó. Eu coloquei ele aqui dentro. E esse outro aqui é um outro bloco que está também encaixado aqui para encaixado em um outro bloco que é um bloco de decisão. Então, posso ir montando combinações de peças para fazer o que eu preciso fazer. Nesse caso aqui, eu estou colocando valores diretamente, mas eu poderia colocar, sei lá, uma variável aqui, eu poderia colocar um sensor, sei lá, se eu peguei a resposta, fiz uma pergunta, opa, ó, vamos supor aqui eu pergunte qual sua idade, certo? E aí ele vai me dar a resposta dessa pergunta. E eu quero saber se a idade dele mais um é maior que 50. Se for maior que 50, eu tomo uma decisão aqui, se não, eu tomo outra decisão. Percebam que eu posso fazer diversos tipos de combinação aqui. Eu posso utilizar só valores fixos, eu posso utilizar outros blocos de código redondinho aqui que dão valores também, tanto aqui quanto aqui. Poderia colocar aqui do outro lado, enfim, eu poderia fazer a combinação que eu precisasse independente aqui, só dependendo novamente do formato do bloquinho que eu estou utilizando, beleza? Então, ó, aqui voltando aos operadores, a gente tem diversos tipos de operadores. A gente tem os operadores aritméticos aqui, que é o que a gente estava testando, né? Então de soma, tem o de subtração, multiplicação, divisão. A gente pode, por exemplo, pegar um número aleatório aqui. Deixa eu ver. Posso simplesmente vir aqui, deletar esses caras aqui também para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Então eu poderia pegar um número aleatório entre 1 e 100 e ver se é maior que 50. E tomar uma decisão aqui se isso for positivo e tomar outra decisão se fosse negativo. Poderia fazer esse tipo de verificação. Poderia verificar se o número é maior, menor, se é igual, se uma determinada condição e outra condição são verdadeiras, se uma ou outra são verdadeiras, se uma não é verdadeira, enfim, eu posso fazer uma série de verificações aqui também com operadores, além, inclusive aqui, ó, de criar minhas próprias variáveis. Se vocês não entendem o conceito de variáveis, uma variável é basicamente imaginem, né, que é como se fosse um espaço
um balde, por exemplo, onde eu posso guardar coisas lá dentro. Então, essa minha variável ela pode guardar uma informação, sei lá, da minha cor, da minha idade, que eu perguntei, vamos supor, lá no comecinho do jogo, eu posso, sei lá, perguntar a idade da pessoa. Posso perguntar o nome do personagem, a raça do personagem, enfim, qualquer tipo de coisinha eu posso guardar em variáveis diferentes aqui e utilizar, né, depois, no decorrer do jogo, esses valores que estão guardados lá dentro. Então, eu posso vir aqui criar uma nova variável, posso deixar essa variável visível lá em cima, eu posso mudar os valores dessas variáveis aqui, ó. Então, por exemplo, minha variável eu posso mudar o valor para 50, mas não necessariamente precisa ser 50. Notem que aqui ó, o formato é redondinho, então eu poderia, por exemplo, vir aqui em sensores e pegar a resposta de uma determinada pergunta e mudar aqui, ó, qual a sua idade. Então, quando o cara responder qual a idade, eu posso vir aqui mudar a minha variável para a resposta que foi dada aqui em cima, certo? Então, posso fazer uma série de combinações aqui. Ó. A gente pode também adicionar um número à minha variável, mostrar a minha variável, esconder a minha variável, enfim, fazer uma série de coisas aqui, inclusive criar blocos personalizados para a gente, mas isso aqui não vai ser necessário para a gente entender e criar o nosso joguinho aqui. Seria basicamente uma forma de abstrair, vamos supor, tudo isso aqui. Eu quero transformar tudo isso aqui num bloco personalizado meu para eu não ter que sempre repetir isso tudo. Eu poderia simplesmente criar um bloquinho e chamar só o bloquinho que significa tudo isso aqui por trás, mas que visualmente ele é uma coisinha menor, então eu não precisaria criar tudo isso aqui, certo? Então, de modo geral, pessoal, os blocos do Scratch, eles funcionam dessa forma. A gente pode mudar aqui, ó, alternar entre essas abas, onde a gente vai ter o código em si, onde a gente vai ter a fantasia, onde a gente pode, no caso aqui, colocar texto aqui em cima, a gente pode alterar a cor, a gente pode fazer uma série de alterações, tanto não tanto no bonequinho, né? Em qualquer bonequinho que a gente tiver aqui, ou qualquer elemento visual que a gente tiver, não necessariamente só bonequinhos, né? A gente pode vir aqui, ó, mudar e colocar, sei lá, fazer um desenho aqui, não sei, mudar a cor, colocar, sei lá, algo aqui, ó. Então, sempre que a gente mexer nessa vassoura, ela tem esse desenho agora. Então, a gente pode mudar a parte visual, pode mudar a parte de código referente a esse elemento, e a gente também pode mudar aqui os sons, e aí a gente volta aqui, ó, a poder deixar mais baixo. A gente pode, sei lá, colocar um novo som. A gente tem uma biblioteca de sons aqui do próprio Scratch, certo? E tudo isso aqui, né, a gente já tem disponível e a gente pode utilizar. Então, a gente vai sempre estar bastante, né, a gente vai estar bastante alterando aqui entre essas três ou quatro, três visualizações. Mas principalmente a gente vai estar utilizando essa visualização aqui, que é onde a gente vai estar de fato mexendo no código dos elementos visuais que a gente tem aqui no Scratch, beleza? Então, pessoal, é isso. A gente vai estar aqui no chat ainda tirando as dúvidas de vocês. E eu espero vocês lá no segundo dia, onde a gente vai de fato começar a colocar a mão na massa, beleza? Estou ansioso para a gente começar a fazer logo esse projeto e começar a tirar essas dúvidas de vocês e ver de fato o negócio saindo do papel.